Bom, pessoal, você já me conhece aí, sou responsável pelas postagens, sou responsável técnico do Datamate e de 2, 3 semanas atrás, vários produtores vêm me questionado a respeito da seca e quais são os prejuízos que ela vem causando nos ervais. Então eu vou tentar esclarecer algumas dúvidas e como que a gente pode amenizar aí um pouco esse grande problema aí que tem assolado no sul do Brasil nos últimos 3 meses, quase 4 meses. Para entender como que funciona essa questão de nutrição, de solos, déficit de chuva, a gente tem que entender como que funciona a estrutura do solo. Ele é composto por 3 fases, digamos assim: parte sólida, parte líquida e parte gasosa. A parte sólida é formada pela parte mineral e orgânica. Mineral é proveniente da decomposição de rochas, então elas podem ter várias granulometrias. E a parte orgânica é tanto de roçadas, de cobertura vegetal que o produtor planta, ou outros que servem de matéria orgânica para a erva mate. A fase líquida, ela também é conhecida como solução do solo. Então tem parte que é um pouco areada e dentro desses poros é que a água vai estar dentro do solo. E por último a parte gasosa. A parte gasosa é onde vai estar o ar. Digamos que uma receita ideal de um solo bom, de boa qualidade, seria 50% de parte sólida, 30% de parte líquida e 20% de parte gasosa, que é onde está o ar. Mas isso com certeza muda de espécie para espécie. Por exemplo, um solo ideal para erva mate não é o mesmo ideal para o café, por exemplo. Mas nessa proporção, nessa porcentagem, a gente consegue maximizar o efeito dos nutrientes, por exemplo. Na prática, o que acontece? Quando a produção passa por um período de estiagem muito grande, ela começa a se defender. O primeiro passo é a murcha das folhas. Se não tiver reposição de água, ela acaba perdendo essas folhas para se proteger. Depende da intensidade, a gente pode ter percas pequenas, de 5 a 10%, e tem casos que a planta perde 100% de suas folhas para se proteger. Se não tiver a reposição de água, a planta pode até morrer. A gente, com o Datamate, busca sempre a profissionalização do manejo do produtor. Agora a gente vai passar algumas recomendações de como prevenir esse tipo de situação e como melhorar a produtividade do erval. Uma das alternativas para evitar esses danos pela seca seria o sombreamento. Então, o ideal seria uma faixa entre 20% a 30% de sombreamento, que ele consegue proporcionar matéria orgânica para a erva mate e amenizar a temperatura dentro do talhão. Então, como vocês podem observar aqui nesse talhão, está um sombreamento ideal. Bom, para casos de ervais que não são sombreados naturalmente, a gente pode inserir espécies arbóreas, de preferência nativas, ou que tenham algum cunho econômico, tentando evitar principalmente o eucalipto e o pinus, que causam danos na hora da colheita, tanto para o produtor como para a indústria, e sempre respeitar o sombreamento de 20% a 30%. Outra alternativa seria o plantio de uma cobertura vegetal. Aqui nesse caso o produtor plantou o amendoim forrageiro, é uma espécie perene. Normalmente as mudas são feitas por sementes, mas pode ser multiplicada pelos estolões também. É uma planta que proporciona bastante nitrogênio. Estudos mostram entre 200 kg hectare ano de nitrogênio, então ela já está auxiliando na matéria orgânica e o nitrogênio é proporcionado para a brotação da erva mate. Você pode perceber, aqui teve uma chuva, uma precipitação há 4 dias de uns 10 milímetros e passou por todo esse período de seca aí que quase atingiu 90 dias. Então a gente pode perceber que o solo está úmido. Aqui, junto com o sombreamento e com uma cobertura vegetal, conseguiu manter a umidade do solo. E isso é muito benéfico para a erva mate. Bom, nós estamos passando pela maior estiagem desde que começou a se medir, pelo menos aqui no Paraná, começou a se medir índice de pluviosidade. E nós estamos passando esse ano, em 2020, pelo maior período crítico de estiagem. A gente vê através dos nossos clientes e amigos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até na Argentina que o problema está se repetindo. E como que isso reflete, né, no nosso setor, no setor da erva mate, positiva, negativamente. Só que a gente, para fazer uma análise da estiagem, da seca, da quebra de produção, nós temos que considerar também o período que nós estamos vivendo, né, esse período de pandemia, período crítico em relação ao Covid-19. Então eu queria levantar alguns pontos aqui para fazer com que vocês pensassem em relação a esse problema, a esse período. Primeira coisa é a quebra na produção. Seca gera quebra na produção de qualquer cultura, não é diferente com a nossa erva mate, que é uma cultura perene.
A gente já tem algumas notícias de quebra drástica lá no Rio Grande do Sul. Nós aqui no Paraná identificamos quebra, mas ainda calculamos pelos ervais que nós temos acompanhado cerca de 15, 20, até 30% de quebra. Mas enfim, vai diminuir a quantidade de matéria-prima ofertada pelo mercado. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de colocar aqui para análise é que desde o ano passado, desde 2019, nós temos novos players com interesse na nossa erva mate, na erva mate brasileira. A gente vê que a Argentina, por exemplo, começou a ter interesse e começou a realizar compras aqui. Foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul ano passado, em 2019. Muito por conta da baixa de estoque. Eles presumiam, pelo menos as informações que nós temos, é que eles pretendiam repor os estoques deles para conseguir abastecer o mercado, que já é efetivo. Terceiro ponto que vale destacar é o aumento do consumo de erva mate, tanto na Argentina, aqui no Brasil presumo que tenha se estabilizado, na Argentina teve um leve crescimento e principalmente tem nos chamado muita atenção que durante o período de pandemia aumentou o crescimento, o consumo na Argentina pelo menos, aumentou ainda mais. Por fim, nós temos que considerar mais um ponto. Em 2013, 2014, tiveram, muito por conta da alta, inclusive dos preços da erva mate, nós tivemos muitos novos produtores investindo no setor ervateiro, plantando, inclusive produtores que não eram produtores de erva mate. Então começaram a entrar e essas pessoas, esses produtores que plantaram lá atrás, agora estão maduros para colher, né? Então eles começam a colher a produção deles, possivelmente com os ervais já formados. Então, quando a gente pensa em quebra de produção por um lado, nós temos que considerar esses novos produtores que começam a ter uma produção mais interessante agora a partir de 2020. Existem várias formas de analisar esse cenário em relação a essas variáveis que eu passei, dentre diversas outras que existem. Eu vou tentar colocar dois pontos de vista aqui. Primeiro, pode parecer que vai faltar matéria-prima, né? Por causa da estiagem, enfim, por tudo que isso já foi falado. Porém, para faltar matéria-prima, o mercado tem que no mínimo se manter. E isso vai depender muito do comportamento de consumo, pós-crise principalmente, capacidade de compra dos consumidores, empresas que porventura tenham que fechar. Tem um ponto importantíssimo, pensem que novos players, novas culturas podem tentar ocupar um espaço. Estou dizendo aí em relação ao chá, por exemplo, tentar ocupar um espaço que já era tido da erva mate, mas eles entram agora como soluções inclusive mais baratas e também saudáveis para ocupar esse outro espaço. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que pensar para começar a tirar as nossas conclusões. E o segundo ponto que eu quero colocar aqui para pensar é uma coisa que a gente vem falando pelo menos desde 2018. Quem já participou de algum evento conosco sabe que a gente fala isso incansavelmente. Em 2018 falava-se que a tendência de consumo para 2019 e em diante seria a busca dos consumidores por produtos saudáveis, por produtos com garantia de origem, né? Que as marcas por si só já não garantiam o que os consumidores tendem a procurar a partir de 2018. O que era uma tendência lá em 2018, hoje é uma realidade. E muito mais ainda agora com as recomendações por conta da pandemia. Então, médicos indicam que nós cuidemos da nossa saúde, consumindo inclusive produtos saudáveis. E aí entra um outro ponto, que a erva mate tem protagonismo. Ela pode ocupar sim esse lugar no mercado. Então esses são os dois pontos que eu gostaria de que todos analisassem, pensassem, para a gente chegar na seguinte análise. Eu penso que nós temos que ficar de olho, principalmente no que o nosso vizinho não está olhando, no que o nosso concorrente não está olhando, no que eles não estão observando. Existe na linguagem das startups uma coisa chamada timing. O que isso significa? Isso significa que não adianta ter ideia boa e aplicar ela no momento errado, no momento que o mercado ainda não está demandando ou no momento que o mercado ainda não está disposto a pagar por isso. É aquela boa e velha realidade que a gente sabe que o cliente precisa, mas ele não tem essa percepção ainda. Então nós, como produtores, como indústria, como viveiro, a gente tem que cuidar muito
dessa questão do timing. Olhar sempre para o que os outros não estão olhando, para que a gente possa mover a pedra um pouquinho antes. Nós, principalmente produtores, temos que considerar que cada vez mais nós somos empreendedores do campo e temos que assumir esse papel, porque não cabe mais lugar para amadorismo, não existe mais espaço para isso, né? O produtor mesmo, que for amador, ele com certeza será, num curto espaço de tempo, substituído por alguém que entra com mais tecnificação, leva mais a sério e principalmente faz conta, sabe aonde está indo o seu lucro e aonde está indo o seu prejuízo. E se eu pudesse ajudar, de certa forma, uma dica, talvez, eu sugeriria duas coisas. Primeiro, pesquisa sim sobre timing, o conceito de timing na linguagem das startups. Acho que vale a pena, nós conseguimos facilmente adaptar, seja você produtor, indústria, pequena indústria, enfim, qualquer um de vocês com interesse na erva mate, pesquisa sobre timing, que ali vão ter dicas valiosas que são usadas já nas startups, mas podem ser facilmente adaptadas aqui para o setor da erva mate. E a segunda dica que eu dou é para a gente ficar de olho no que os médicos estão falando, no que os médicos estão recomendando. Vamos nos colocar no lugar de consumidores. Existem muitos hábitos que, por conta forçada do período que nós estamos vivendo, são hábitos que com certeza nós vamos levar para o resto da nossa vida. São hábitos que nós vamos levar posterior a essa crise. E aí, gente, eu gostaria muito que pegar um pouquinho do que a gente aprende nas startups também, a gente ficar de olho nas dores de quem vai consumir os nossos produtos, de quem vai comprar os nossos produtos, e não apenas nas dores nossas como produtores ou como indústrias, ou seja lá qual elo da cadeia você seja. Então fica de olho no que o próximo, o consumidor, o comprador, no que ele está sofrendo, no que ele tem de esperança, no qual é a tendência de comportamento desse próximo elo. Eu acho que é aí que a gente pode dar um passo à frente. E para isso tem um livro excelente que fala muito sobre isso, chama-se O Poder do Hábito. Recomendo que leiam resumo, deve ter no YouTube, Amazon Kindle, tem várias ferramentas que podem dar pelo menos uma pincelada sobre esse conceito que existe no Poder do Hábito, que é tentar prever o próximo passo, mas com base não nas nossas dores, mas nas dores de quem a gente atende, de quem a gente fornece valor, de quem compra o nosso produto. Beleza? Fica aqui um grande abraço nosso, de toda a nossa equipe, e em breve nos encontramos por aí, tá bom? Grande abraço, até mais.